o Rui Simões estava fora de Portugal, mas acompanhou os desenvolvimentos do cinema novo? Não acompanhei nada. Naquele tempo, quando nós fomos embora, eu fui embora definitivamente. Eu não queria mais pensar em Portugal, nem queria saber de Portugal para nada. Eu estava proibido de entrar em Portugal, portanto, eu no verão, para ver os meus pais deslocávamos ambos a Espanha, encontrámos em Espanha, portanto, psicologicamente Portugal desapareceu do meu radar. Nem sequer me interessava muito o que é que se passava em Portugal. Portanto, nunca acompanhei nada do cinema português. Eu só mais tarde, quando chego, é que conheço os cineastas portugueses, aos poucos, vou conhecendo um a um, primeiro no Centro Português de Cinema, e depois, pronto, eles vão vendo os meus filmes também, eu vou vendo os filmes deles, mas isso é tudo posterior. Eu antes não tinha noção absolutamente nada. O único cineasta que eu conhecia, e por razões completamente diferentes, é o António Pedro Vasconcelos, porque quando eu era miúdo, pelos meus 18 anos, 19 anos, eu tinha uma agência de publicidade em Lisboa e pedi ao António Pedro para fazer um filme sobre uns colchões. E ele aceitou e fez. Acho que é o primeiro filme do António Pedro, é esses colchões, Epeda, que eu lhe peço. No fundo, eu trabalhava para uma agência e depois tive uma agência própria e acho que é o único realizador que eu conheço, não conheço mais ninguém. Mas de todas as formas, mesmo não estando cá e não ter acompanhado, tem a sua opinião da importância da criação do CPC? Claro que sim, foi importantíssimo. Este ano faz 50 anos. Claro, foi importantíssimo. O Centro Português de Cinema foi, de facto, por um lado, o conseguir juntar aqueles que queriam fazer cinema, dar condições económicas e financeiras para que começassem a exprimir-se, a fazer filmes. E isso é incrível, isso é óbvio, ninguém pode negar, é das coisas mais importantes. Se não fosse o Centro Nacional, o Centro Português de Cinema, dificilmente o cinema existia, o cinema português, como ele é hoje, ou passando pelas pessoas que o fizeram. Porque esta coisa de ser cineasta é uma abstração, não é? Somos nós como podíamos ser outros. O cinema português é aquele que beneficia também das benesses do poder. Aqueles que não recebem subsídios e são cineastas, não são cineastas. Só são cineastas aqueles que têm dinheiro. Os outros que não têm não são cineastas. Mesmo que sejam, mas nunca se exprimiram, não são. Quantos e quantos colegas nossos não fazem cinema e são cineastas, e são realizadores, mas não existem. Portanto, o que existem são aqueles que conseguiram ultrapassar a barreira e convencer o poder a dar-lhes dinheiro. E o Centro Português de Cinema foi muito importante nisso, porque é uma cooperativa onde se juntam as pessoas que gostam de cinema, que querem fazer filmes e que nunca tinham feito nada, nem tinham a certeza do que é que iam fazer, mas começam a fazer. E isso é fundamental, claro. Senão era só aquela escola anterior dos filmes que vêm da Tobis e pronto, aquela escola dos anos 40, não é? E aqui não, aqui é uma escola, é um grupo novo, é gente nova, gente com outro olhar, preocupado com a realidade, não é já a fazer aqueles filmes, comédias para rir e não sei o quê, não, já há uma preocupação. O Paulo Rocha, com os Verdes Anos, todos eles, o António Cunha Teles, o Fernando Lopes. Há uma preocupação nova também para um cinema de facto que é novo. Para si o cinema era uma forma de mostrar a realidade profunda de Portugal? Não sei o que é, o cinema para mim é assim, a equação de um filme é uma equação complexa. Quando equacionamos ir por ali e não ir por acolá, todos os dias nos levantamos a pensar no filme que estamos a fazer, não é? Eu não consigo pensar em mais nada senão naquilo que estou a fazer. E aquilo que eu estou a fazer, eu vejo imensos caminhos, imensas soluções e vou escolhendo. Agora, as razões que me levam, só o meu corpo e a minha mente é que ditam. Eu não tenho uma estratégia, não tenho uma opção, até porque os financiamentos, por vezes, vêm para projetos que não eram prioritários, mas é aquele que ganhou, não foi aquele. E aquele vai para o lado e agora tem que fazer aquele. Portanto, não há uma sincronia entre o artista e o seu produtor, ou seja, é como na pintura antigamente. Havia um senhor que criou um quadro, encomendava um retrato àquele artista, mas aquele artista se calhar queria fazer outra coisa, mas para viver
fazia aquele retrato. Não é exatamente assim, porque nós não somos pagos para fazer retratos, nem os fazemos, somos livres de fazer o que queremos, mas a opção de fazer um filme é extremamente complexa. Eu estou num processo neste momento de fazer este filme e estou completamente perdido, não sei para onde é que vou, e é sempre assim, nunca sei para onde é que vou, nunca sei que filme é que estou a fazer. Já escrevi 1000 coisas, escrevi um argumento, fiz uma pesquisa, tenho uma equipa a pesquisar, e no dia em que eu chego ao platô para fazer o primeiro plano, eu não sei o que vou fazer. Não sei mesmo. E é perante aquilo que está ali naquele momento que eu decido se é assim ou se é assado. E a montagem é a mesma coisa. Quando eu chego à montagem, eu chego com uma quantidade de material desordenado. Eu normalmente não gosto de ordens de espécie nenhuma, e muito menos de material. O material chega à mesa de montagem e ele é que me vai ditar e decidir qual é o primeiro plano e qual é o último. E tem sido sempre assim ao longo de todos os filmes que eu fiz até hoje. É evidente que como eu faço documentários, isso é mais possível. Se eu fizesse ficção, isso não seria talvez possível, não é? Por isso eu não sei muito bem as razões. Agora, as razões que me levam a fazer um filme são razões que eu considero que são importantes naquele momento. Cada filme tem a sua história, é evidente. E o seu momento, e o seu tempo, e porque é que fiz aquele, porque é que fiz o outro, porque é que quis fazer aquele, porque é que fiquei tantos anos à espera de fazer o outro. Pronto, é um pouco assim, não é? Entre os anos 1980 a 2002, depois do Bom Povo Português, apresentou muitos projetos ao Instituto Português. Imensos projetos. Mas sem nunca ter conseguido... O primeiro projeto que eu apresentei logo, em 1980, depois de ter estreado o Bom Povo, foi uma produção da Animatógrafo. O Cunhatel seria o produtor. Era uma adaptação livre de La Reine Morte, de Monterlin. Ainda chegámos a falar com o Jacques Lang na Ilha da Madeira, numa Assembleia Mundial de Cineastas. Ele deu o seu agreement, o seu acordo para que se fizesse o filme, apenas nos pediu que respeitássemos o texto de Monterlin. É evidente que a gente ia respeitar na íntegra o texto de Monterlin. No fundo, da Reine Morte é Inês de Castro, não é? E eu queria muito fazer esse filme. Era uma história de amor. E a seguir à luta de classe, era interessante para mim fazer uma história de amor. Era o meu grande desejo. E nunca consegui realizar esse sonho. No ano seguinte, apresento outro projeto, acho que era A Loucura, ou não sei como é que se chamava, o Marquês. Pronto, que era um projeto que eu apresento para aí umas 10 ou 12 vezes, ao longo desses 22 anos, que é o Marquês, que é baseado no Marquês de Pombal, mas é baseado também na história da loucura do Michel Foucault. Portanto, é situar... é fazer um pouco a história da loucura que o Foucault demonstra na sua obra, começando nas leprosarias na Índia, passando pelos canais da Nave dos Loucos na Bélgica, na Flandres, que eu conhecia bem, pronto, e depois por aí fora era um filme histórico ou delirante, se quisermos, mas onde o Marquês de Pombal tinha também o seu papel, não é? Onde desempenhava o seu papel. Tinha já o ator, era o Laurent Terzieff, que na altura aceitou fazer, era um ator francês, portanto, por quem eu tinha uma grande admiração, por isso é que o meu filho se chama Laurent, não é por acaso, e não consegui nunca fazer esse projeto, nem vou conseguir. É evidente que hoje sei que não vou conseguir, mas na altura acreditava que se calhar... Pronto, dei a volta ao mundo com esse projeto, apresentei a muitos projetos, até eu apresentei ao Paulo Branco aqui há uns anos, ele perguntou-me se eu tinha, aqui há uns anos, não, há um ano, se eu tinha algum projeto para ele, e disse, se quiseres fazer este, podes fazer este, agora outros não, porque os outros vou fazendo eu, agora se quiseres lutar para ele, achou difícil, é um projeto difícil. Mas apresentei outros, menos complicados, adaptações de escritores portugueses, originais, sei lá, apresentei tanta coisa que eu já nem sequer... Todos os anos apresento, aliás. Eu desde 80 não falho um concurso da ficção. Da ficção não falho um concurso. E do documentário também acho que não. Talvez as curtas não vá menos, mas a ficção e o documentário vou sempre. Mas espero muitos anos sem fazer nada.
Pois, mas e tem alguma explicação para isso? É porque, Não tenho explicação nenhuma, não tenho explicação isso ainda nenhuma. mais na ficção é que não consegue. Não, a ficção é muito simples. A ficção, o argumento dos júris é que como eu nunca fiz nenhuma, não vou fazer nenhuma. Porque eu sou um documentarista. E como eu tenho esse rótulo de documentarista, obrigado por me darem um rótulo, mas é um rótulo perigoso. Porque era melhor não me chamarem nada, não é? Agora chamarem-me nomes e eu não poder fazer outras coisas só porque me rotularam de documentarista, não é? Eu percebo que estão-me a reconhecer como um documentarista interessante, não é? Não dizem isto a outros, porque os outros fazem ficção e eu não consigo fazer ficção. O argumento principal é este: não tenho experiência na ficção, como se os outros meus colegas tivessem. Quer dizer, é interessante como é que o Oliveira começa com documentários, quer dizer, como é que é possível terem estes argumentos, não é? Mas já não dizem isso de um cineasta de ficção, que faz só ficção, que quando vai ao concurso de documentário pode ganhar. E ganha e não há o argumento de dizer, não, ele não tem experiência de documentário. Portanto, o documentário é o cinema de segunda. E a ficção é que é o cinema nobre. E por isso eu sempre fui... Eu posso me orgulhar disso, mas é um preço caro, não é? Eu posso ficar muito vaidoso de não me deixarem fazer ficção. Pronto. Ok, eu percebo porque é que não me deixam fazer ficção. Têm medo da minha ficção? Talvez, não sei. Se não deixavam, não é? Até para quebrar este gelo. Mas vou sempre à luta. Estou outra vez a concurso este ano, com um projeto novo, que se passa justamente também o início na Bélgica, na Flandres, mas que acaba na Cova da Moura. E é a história desta senhora Liv, que ela é líder na Cova da Moura do Moinho da Juventude, e do seu encontro em Portugal durante a Revolução com o açoriano, o Eduardo Pontes, e a história de amor deles e a ida deles para a Cova da Moura e ajudarem aquele bairro a consolidar-se. Portanto, foi escrito e foi feita uma pesquisa, escrito esse guião. Vamos ver o que é que... Não, quer dizer, ganhámos a escrita. Agora estamos à espera de ir ao concurso e poder ganhar a ficção. Mas fizemos já isso tantas vezes desde 80 que eu já não tenho grande... Eu já nem sequer sofro com isso. Eu já não reajo muito aos concursos se ganhei ou não. Quando alguém chega a correr e dizer ganhámos. E se ganhámos, o que é que ganhámos? Pronto. É um pouco assim já, estou um bocadinho já anestesiado. Mas gosto de ganhar, claro. Mas por isso também, para responder a outra pergunta, por isso fiz esta produtora. Porque se não fizesse esta produtora, tinha morrido aí na sarjeta, como muitos, se calhar, andam para aí, coitados, que não conseguem sair de nada, porque não conseguem fazer nada. Quantos e quantos existem que não fizeram sequer um filme? Há muitos. Não vou citar nomes, mas eu conheço muitos. Que não são considerados, que nunca conseguiram fazer nada e que ficaram pelo caminho. Nestes últimos anos, a real ficção tem tido um papel relevante na área do documentário, com especial destaque para a produção de vídeo na área da cultura, assim como em áreas sociais. Acha que os cineastas ou produtoras têm um papel fundamental na transformação da sociedade? Foi isso que se deu consigo? Eu acho que não. Todos nós temos. Nem sequer é as produtoras. As produtoras são apenas produtoras. Agora, cada produtora escolhe o seu objetivo, define as suas opções, os seus objetivos e vai por aí. Nós definimos o nosso. Nós o que estamos interessados em fazer, ou eu pessoalmente o que estou interessado em fazer, é um tipo de cinema que vai nesse sentido. Preocupo-me com os outros, de facto, e com os carenciados sobretudo, e com os explorados, e esses problemas são aqueles que me interessam. Uma partida de golfe não me diz nada, os senhores em Cascais a jogar cricket também não me diz nada, uma história de amor, só se for uma história de amor que me toque muito, aí diz-me, de facto, como dizia La Reine Morte, as aventuras também não me diz nada, não me dá gozo fazer cinema só por fazer. Dá um trabalhão tão grande fazer cinema que só justifica se servir de facto aos outros. Se não servir aos outros, para que é que eu ando a fazer cinema? Para mim, eu não preciso desse ego, eu já tenho o meu ego bem desenvolvido,
a trabalhar desta maneira. Então, se tivesse ainda que trabalhar mais só para fazer um objeto artístico e ficar feliz e ir para o museu, não é. A minha ideia não é ir para o museu, de facto. A minha ideia é continuar a fazer coisas simples, com acesso às pessoas, e que as pessoas tenham acesso aos meus trabalhos, e que nós consigamos avançar a esclarecer coisas. Seja a história, por exemplo, a história é uma coisa que me interessa, todos os elementos que possam trazer informação nova para o historial de um tema no qual eu estou interessado por exemplo, a guerra colonial é algo que me interessa, e portanto todos os projetos que vêm ter comigo e que vão nessa direção eu acarinho, não é? E estamos a fazer, e estamos sempre a fazer coisas nessa área, ou problemas que têm a ver com o país e com o conhecimento do país, aprofundar as raízes culturais do nosso país, ou a arte em si, portanto, a dança, o teatro, sei lá, os artistas, portanto, são áreas que me dizem respeito à cultura, e acho que essa é a nossa vocação da real ficção, mas eu não vejo mal, nem tenho nada contra aqueles que só querem fazer filmes de espionagem, ou filmes para rir, ou para chorar, ou qualquer coisa do género. Não é essa a nossa direção, não perdemos tempo com isso, digamos. E esses projetos, quando vêm ter comigo, eu normalmente não me interessa. Mas se for de outro tipo, interessa-me a carinho, e por isso tornámos-nos numa produtora que está muito virado para o documentário, porque os projetos vão aparecendo, não é? Os jovens vão-me trazendo projetos que eu gosto, e eu vou lutando por eles, e os mais velhos também, e é um pouco assim que se faz uma produtora, não é? Em 2012, o Rui volta ao tema do fascismo e das ex-colónias, sob a figura dos que recusaram ir para a guerra, o soldado desconhecido, com o Guerra e Paz. Pergunto-lhe porque é que voltou a este tema. Foi uma forma de contar também um pouco de si, por causa de ter evitado o serviço militar e de ter exilado? Sim. No fundo é assim, há um assunto que me diz respeito e que não está tratado, ou que está pouco tratado. E eu posso tratar dele, porque eu sou personagem desse assunto, não é? No fundo é algo que me diz respeito, mas não como observador, além de observador, não é? Do fascismo eu sou observador, mas também sou vítima dele, não é? Pronto, mas aqui eu sou um deles. Então achei que devia esclarecer, até porque a nossa sociedade vive com esse drama. Há um drama muito que vai desaparecer com a morte, com as nossas mortes desta geração. As próximas gerações, se calhar, vão se lembrar pouco disso, ou menos, ou não sei. Depende de todos os frutos que ficam aí e a curiosidade que conseguimos chamar a atenção dos outros, não sei, porque acontece que muitos jovens agora querem também tratar temas desse género, portanto não posso dizer nada. Agora, eu queria tratar do assunto daqueles que foram à guerra e daqueles que não foram à guerra. E esclarecer de uma vez por todas este assunto, que era para não haver aquela coisa, os que foram à guerra acusam os que não foram de ser traidores. E os que não foram à guerra dizem, mas eles foram à guerra para países que nós não tínhamos nada que ir, os países não eram, nós somos contra as colónias, contra a colonização, portanto, isto não faz sentido, nós estamos do lado certo da história, eles é que estão errados. E os militares dizem, não, vocês são os traidores porque não defenderam a pátria. E eu queria que essa noção de pátria ficasse bem esclarecido, essa noção também da opção de fazer e não fazer ficasse bem esclarecido. Eu, como testemunho disso tudo, e participante com a função de refratário, eu também quis participar e dar a cara e dedicar alguns anos da minha vida a esse assunto. E foi por isso que fiz o Guerra ou Paz, não é? E pronto, e depois o filme fez-se, foi feito, teve a sua vida, está aí, e existe, está esclarecido. Quem quiser que vá ver e perceba o que é que se está ali a transmitir e a comunicar. De facto, tive necessidade de voltar ainda a esse tempo. Por vezes não volto mais porque outros voltam para mim, portanto não preciso de lá ir. Mais recentemente, a Real Ficção expandiu a sua atividade a outros setores do audiovisual, nomeadamente a organização de mostras de cinema.
muitas vezes em parceria com países de língua portuguesa. Edição e distribuição de DVDs, distribuição de cinema, pós-produção e formação. Acha que as produtoras têm que atualizar e abrir novos horizontes para poderem evoluir e expandir-se? Não acho que... Isto está tudo ligado. Isto é assim, ou eu faço ou eu não existo. E é igual. Eu, para fazer os meus filmes, tive que fazer uma produtora. Eu, para fazer os filmes dos outros que querem fazer os filmes que me interessam, eu tenho que os produzir. Eu, se quero mostrar os filmes que produzo, eu tenho que os mostrar. É simples. Por isso eu tenho que fazer mostras para mostrar os nossos filmes e os dos outros, que me interessam. Eu tenho que partir, ir à luta para outros territórios que estão interessados em ver, porque estou a falar deles também. E, portanto, isto é muito simples, está tudo relacionado. Se eu não fizer isto, eu não mostro o meu trabalho. Nem o meu, nem o dos outros realizadores que trabalham aqui, ou que trabalham noutras produtoras, mas que fazem um tipo de cinema que tem a ver com estas mostras que eu organizo. Porque, no fundo, o que é que eu organizo? Eu organizo uma mostra de cinema nos países, neste momento é só em Moçambique, que é o 4º ano, que é os cruzamentos cinematográficos. Os cruzamentos cinematográficos têm um conceito que é: se eu fizer um filme sobre uma realidade noutro país de língua portuguesa, eu faço parte dos cruzamentos. Mas não tem que ser português. Pode ser, por exemplo, agora vou programar um filme polaco, feito por um espanhol, sobre uma realidade em Angola. Há um cruzamento das realidades e eu interessa-me mostrar esse tipo de trabalhos, não é? Por exemplo, nos próximos cruzamentos, além deste filme polaco, há um filme brasileiro com produção portuguesa, por exemplo, o filme do João Salavisa, que é um cruzamento. Ele vai para o Brasil fazer um filme com a sua mulher, ele está a cruzar realidades, não é? Eu faço um filme, por exemplo, sobre a imigração cabo-verdiana, aqui, mas depois vou a Cabo Verde, eu estou a cruzar-me com os cabo-verdianos. Portanto, este tipo de cruzamentos dentro da língua portuguesa, portanto, isto é um bocado, parece um bocado fechado, mas não é, para começar, mas lá está, outros filmes podem fazer parte, filmes internacionais podem fazer parte e não ter nada a ver, mas têm uma relação com um país de língua portuguesa. Angola, por exemplo. E se crescer, é evidente que os cruzamentos podem ir para o Brasil, para Angola, para Cabo Verde, para Guiné, para todo lado, para Timor. Portanto, no fundo, isto é uma pequena pedrinha lançada e que está a ter resultado em Moçambique. São 4 anos de experiência, o que nos permite agora, assim que encontrarmos outro terreno, um território que esteja preparado para receber esta mostra, eu penso que será Angola eventualmente, nós vamos continuar este nosso trabalho de mostrar lá aquilo que nós consideramos que é importante ser visto lá. No caso de Cabo Verde é diferente. No caso de Cabo Verde eu sou curador, portanto eu sou convidado a programar uma mostra que já existia no documentário. E, portanto, eu levo lá aquilo que eu considero que é relevante naquele ano. Portanto, seleciono os filmes que eu vi ao longo do ano e que penso que têm interesse para os cabo-verdianos. Não é uma coisa assim abstrata também. Tem um público que eu conheço, sei quem são, conheço o local, conheço o lugar, sei a dimensão daquela mostra e faço aquela programação. E mais, fazemos a totalidade do trabalho. Nós não fazemos a projeção, mas fazemos tudo o resto. Fazemos a divulgação, os cartazes, a informação, a programação, tudo é feito aqui na Real Ficção, gratuitamente. Portanto, isto aqui é uma colaboração gratuita, eu gostava imenso que fosse paga, mas não havendo financiamento, não havendo dinheiro, vamos continuar a fazer, não vamos deixar de fazer, porque alguém nos pediu e confiou e eu aceitei. Ainda tenho capacidade de poder aceitar este tipo de coisas, mas é evidente que também se esgota, são coisas difíceis de suportar, não é? No caso dos cruzamentos, conseguimos apoio e, portanto, podemos manter de uma maneira mais
digamos, com mais pujança. Eu desloco-me, vou lá, acompanho, faço reuniões, fazemos discussões dos filmes, enfim, tem outra pujança, não é? A edição de DVDs é que se eu não editar os meus DVDs, ninguém vê os meus filmes. Nem os meus, nem aqueles que eu produzo. Portanto, tudo que é feito nesta casa é editado em DVD. E então, todos os filmes são editados em DVD. Tenho o drama do DVD está a morrer, é evidente, eu sei. Tenho consciência que o DVD está a desaparecer, mas ainda é o nosso cartão de visita. Porque quando nós viajamos, quando nós conhecemos alguém, se eu não der um DVD àquela pessoa, se não me conhecer, não sabe quem eu sou. E quem me diz, eu digo, os jovens realizadores que precisam, tanto quanto eu, desses DVDs para existirem. E por isso somos também editores, fazemos os DVDs aqui, programamos aqui, fazemos os menus, fazemos tudo graficamente e depois só entregamos nas FNACs e nas lojas que estão interessadas em vendê-los, mas somos nós próprios editores e distribuidores. Portanto, temos que fazer toda a função. Também somos distribuidores dos nossos próprios filmes em sala. Por isso, a gente só faz aquilo que os outros não querem fazer por nós. Se eu encontrar alguém que queira distribuir os meus filmes, eu entrego imediatamente. Se houver alguém que quiser editar os meus filmes, eu entrego imediatamente, mas ninguém quer. Portanto, se ninguém quer, a gente continua. O cinema hoje em dia já não é cinema, hoje em dia já não sabemos o que é. É muito híbrido, não é? Já é... O cinema, no fundo, o meu cinema foi até 80, depois não houve mais cinema. Houve imagens, e movimento, e sons, e vídeos, sobretudo, não é? Portanto, entramos na eletrónica. E agora no digital, mas é um percurso natural, não é? É um percurso natural e obrigatório, não há nada a fazer a isso, não é? Também não tenho nenhuma nostalgia de nada, detesto cinema, estou farto da película, os miúdos adoram película, fascinados, quando vem aí, para tocar numa película, aquilo é uma coisa absolutamente de loucos, não é? Já tive meninas aí, quase que se mandam para o chão só de ver as latas de película, é absurdo, mas é assim, é uma ideia também, não é? É uma espécie de fetiche. Eu não tenho nada, isso pelo contrário, detesto película, é horrível a película, é um trabalhão, montar filmes em 16 minutos era uma coisa horrível, e nós tínhamos que, era ali, e isso parecendo que não, também era um grande rigor, e hoje a gente pode permitir-se não ser tão rigoroso, é verdade, mas hoje tenho 1000 opções e antes não tinha, não é? Portanto, cada vez estou mais livre a fazer o que faço. Não quer dizer que seja melhor ou mais interessante, mas a liberdade é maior e isso eu gosto também. E posso fazer muitas coisas ao mesmo tempo, já não tenho que estar fechado só num projeto, e antigamente tinha, não é? As coisas eram muito lentas, era um processo muito complexo. Primeiro que viesse uma coisa do laboratório, depois tinha que se projetar, aquilo era tudo no ritual, parecia que íamos à missa. Hoje em dia as coisas são bem mais democráticas, digamos.